não conseguirem assistir agora a aula. E, jovens, eu queria começar dizendo para vocês, obviamente, que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Imagino quão ansiosos vocês devem estar para essa aula, na verdade. A aula de física é a aula mais esperada da semana, na verdade, coisa boa. Imagino quão ansiosos vocês estão. E aí, galera, eu ainda estou sem o livro impresso, estou usando só o livro digital. Acho que a maioria de vocês já deve ter pego o livro impresso na escola, né? Então, eu fui me organizando em termos dessa passagem de um livro para o outro e acho que é importante fazer uma retomada geral das leis de Newton, do que nós já tínhamos conversado, e começarmos a discutir um pouquinho coisas novas referente aos vídeos que eu deixei indicado para vocês assistirem na primeira aula, beleza? Então, o que eu quero começar conversando com vocês e relembrando é sobre a primeira lei de Newton. Beleza? Eu conversei com o professor de física de vocês do ano passado e ele me contou que já trabalhou com vocês as 3 leis de Newton no ano passado, né? Então, vocês já sabem, provavelmente já conhecem essas leis. Nós vamos aprofundar um pouquinho o conhecimento sobre elas, tá bom? Então, jovens, primeira lei de Newton, o que ela diz para nós? Ela diz que todo corpo que está em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. Todo corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer em movimento. Só que para isso acontecer, tem uma condição, que é a força resultante que atua sobre o corpo ser zero. Então, nós já vimos que muitas forças podem atuar sobre um corpo. Quando a soma dessas forças é zero, eu falo que esse corpo está em equilíbrio. E quando ele está em equilíbrio, ele pode ficar em repouso ou em movimento uniforme nesse sistema, ou seja, um movimento que acontece com velocidade constante, tá bom? Então, é isso que diz a primeira lei de Newton. Um corpo que está em repouso, ou seja, um corpo que tem velocidade igual a zero, ou um corpo que está em movimento, ou seja, velocidade diferente de zero, mas igual a constante, esse corpo está em equilíbrio. E ele mantém essa tendência de equilíbrio. Então, se ele está parado, ele fica parado. Se está em movimento, ele fica em movimento de velocidade constante. Desde que a força resultante sobre ele seja zero. Tá bom? Jovens, essa relação aqui é muito importante. Tá bom? Você escutou a palavra equilíbrio, você já tem que lembrar, tem que associar essa relação de equilíbrio a uma força resultante igual a zero. Então, anotem isso, destaquem, porque é muito importante. Força resultante igual a zero é uma consequência do corpo estar em equilíbrio. Beleza? O que isso significa, então, jovens? Por que quando o motorista de ônibus, por exemplo, pisa no freio, os passageiros que não estão se segurando direito são projetados para frente? Porque o ônibus para e, por inércia, aqueles que estão lá dentro têm a tendência de continuar o movimento. Inércia. Um corpo que está parado. Se alguém chega e puxa, por exemplo, uma toalha e tem um prato em cima dessa toalha. Se ele puxa com uma velocidade muito grande essa toalha, o prato continua onde ele está. Por quê? Porque ele mantém a sua tendência de inércia de repouso. Beleza? Então, essa é a principal relação que nós vamos ter para pensar em primeira lei de Newton, inércia. Quando você está dentro de um veículo e o motorista está chegando na curva e ele começa a virar o volante, você tem a sensação, vamos supor que ele está virando para esse lado, que o seu corpo está sendo projetado contra as paredes do automóvel. Mas, na verdade, o que acontece é que o automóvel estacionário, ele puxa você para o lado da curva. Por inércia, a sua tendência é manter o movimento na mesma direção. Porém, o carro te puxa para o lado. Então, nessa situação, você também está vivendo inércia. Beleza? Só que com uma velocidade diferente de zero. Tá bom? Então, duas coisas que eu quero que vocês destaquem aí é que na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, você pode ter velocidade zero ou constante. Isso caracteriza o quê? Equilíbrio. Beleza? Essa é a palavra-chave da primeira lei de Newton, que é a lei de
inércia. Mais para frente, jovens, quando nós falarmos de quantidade de movimento de um corpo, nós vamos usar de novo essa primeira lei de Newton, que a gente vai implementar ela. A gente vai deixar ela mais sofisticada, mais elaborada, para entender melhor esse conceito de inércia associado também à massa dos corpos. Fechou? Então, morreu aí a primeira lei de Newton, sossegadinho, sem estresse. O que nós vamos pensar agora, galera, é na segunda lei. Ela é chamada de PFD, né? Princípio Fundamental da Dinâmica. O que vai dizer o princípio fundamental da dinâmica, galera? Ela vai ser uma equação que vai fornecer para nós uma lei que vai fornecer para nós uma equação. Tanto a primeira quanto a terceira lei, elas são teóricas, né? Elas não trazem uma equação para nós. A segunda lei, não. A segunda lei, ela quantifica alguma coisa. Então, ela vai dizer para nós que força resultante força resultante força resultante força resultante força resultante é massa vezes aceleração. Aí eu pergunto agora para os senhores, jovens. É qualquer força? Não. Qual força? Que é a força resultante. Jovens, fiquem espertos com isso. Uma galera erra isso. Acha que qualquer força vai ser massa vezes aceleração. Está errado. Apenas força resultante é que vai ser massa vezes a aceleração. Tá bom? Fiquem espertos, fiquem atentos a esse detalhezinho aqui da força resultante. Beleza? Jovenzinhos amados do tio Everton. Massa no sistema internacional, galera. Qual que é a unidade de medida? Quilograma. Aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu falo de força, a unidade dela deveria ser quilograma metro por segundo ao quadrado. E quilograma metro por segundo ao quadrado nós vamos chamar de Newton, em homenagem a Sir Isaac Newton, que foi o cara que fez essas deduções e conseguiu perceber essas relações entre o movimento dos corpos. Beleza? Então, eu vou escrever aqui, 1 Newton é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. É importante você saber isso porque tem exercício que traz uma análise dimensional da força. E aí é essa relação que você precisa conhecer, tá bom? Mas no nosso cotidiano, aí, quando nós falarmos de força, nós vamos usar a unidade Newton direto, tá bom? Então, força vai ser medida em Newton. Fechou? Agora, galera, eu quero fazer uma análise com vocês a partir dessa equação, tá bom? Se tiverem perguntinhas, podem ir mandando no chat aí, que eu vou respondendo na aula para vocês aqui. Beleza? Eu vou apagar a parte de cima aqui do quadro para nós discutirmos um pouco dessa segunda lei a partir de outras análises. Ó, pensem comigo. Eu vou olhar para a equação da segunda lei. Força resultante é massa vezes a aceleração. Jovenzinhos, pensem comigo. Acompanhem o raciocínio aí da casa dos senhores. Eu tenho uma força resultante que é zero. Então, a força resultante é igual a zero. Eu tenho um corpo, beleza? Não que eu tenho o meu corpo, um objeto. Tem um objeto e a força resultante sobre o objeto é zero. Galera, se é um objeto, obrigatoriamente ele tem uma massa, certo? Então, eu não posso falar que a massa do corpo é zero. Para a força resultante ser zero, ou a massa ou a aceleração tem que ser zero. Se o corpo tem massa, obviamente, quem que vai ser zero, então? A aceleração. Então, um corpo com força resultante zero, jovens, obrigatoriamente implica
obrigatoriamente implica em uma aceleração igual a zero também. Se a força é zero, obrigatoriamente a aceleração vai ser zero. Jovenzinhos, queridos do tio Everton, o que é a aceleração de um corpo? Vocês já trabalharam com o professor Afonso lá na frente A e trabalharam com o professor de física do nono ano de vocês também. Nós já vimos que a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. Significa, então, que se a aceleração é zero, não tem variação de velocidade. Ou seja, nós estamos num movimento uniforme. Então, uma possibilidade para a força resultante zero, a aceleração é zero, e, consequentemente, você tem um corpo que está em movimento uniforme. Ou seja, aquele movimento que acontece com velocidade constante. Porém, ainda existe outra possibilidade para você ter um corpo com aceleração igual a zero, que é esse corpo estar parado. Um corpo que está parado, qual que é a aceleração dele? É zero, porque a velocidade é zero, e essa velocidade não muda com o passar do tempo. Então, eu posso escrever também que outra possibilidade de interpretação é esse corpo estar em repouso. Conseguem perceber que tem uma relação com o que eu tinha falado na primeira lei para vocês? Eu havia dito na primeira lei que um corpo mantém o seu estado de inércia se a força resultante for zero. Se está parado, ele fica parado. Se está em movimento uniforme, ele mantém o seu movimento uniforme, desde que, qual era a condição? Que a força resultante fosse zero. E aí eu venho aqui, a partir da segunda lei, que me dá uma equação para a força resultante, e eu percebo que quando a força resultante é zero, eu tenho duas possibilidades. Ou o corpo está em movimento uniforme, com velocidade constante, ou ele está em repouso. Então, de certa forma, existe uma relação entre a primeira e a segunda lei. Beleza? E aí, jovens, essa relação de força resultante igual a zero cai de novo no que eu havia dito para vocês, que é uma situação em que o corpo está em equilíbrio. E o equilíbrio vai te levar à condição de movimento uniforme ou de repouso. Beleza? Então percebam como nós falamos várias vezes praticamente das mesmas coisas, só que com um olhar diferente. Lá na lei da inércia, um olhar totalmente teórico. Aqui na segunda lei, no princípio fundamental da dinâmica, a partir de uma equação, que é a equação da segunda lei de Newton, nós conseguimos chegar às mesmas conclusões. Então a gente percebe que existe uma relação. De novo, o que você tem que gravar disso que é importante? Falou que a força resultante é zero, está em equilíbrio. Ou falou que está em equilíbrio, você sabe que a força resultante é zero. E se a resultante é zero, obrigatoriamente o corpo está com velocidade constante ou em repouso. E aí o exercício vai ter que dizer, né? Considere um corpo que se move em equilíbrio. Opa, se move em equilíbrio, se move com velocidade constante. Considere um corpo em repouso e em equilíbrio. Opa, está em repouso e em equilíbrio. Então, o exercício vai te dar, deixa para você entender o que está acontecendo nesse sistema. Se o corpo está em equilíbrio de repouso ou se ele está em equilíbrio de movimento uniforme. Beleza? Vou dar 30 segundos para vocês processarem a informação, anotarem e mandarem perguntinhas no chat, que nós vamos dar sequência aí. Enquanto isso, eu vou fazer um registro bastante importante. Se eu tirar a cabeça da frente, ajuda, né?
Senhor, Oi. faz aquela tua cara que você faz, você coloca o dente pra fora assim, por favor. Que cara, jovem. Você faz aquela cara estranha. Você fica parecendo um rato, pelo amor de Deus. Faz por favor. Eu amo quando você faz isso. Jovens, se não tem mais perguntinhas, nós vamos tocar o barco e vamos ver uma aplicação de lei de Newton e tipos de força, que é a máquina de Atwood. Já que nós falamos já nessa aula da primeira e da segunda lei, acho que vale a pena a gente retomar os conceitos da terceira lei também, para nós fecharmos esse ciclo das leis de Newton. Então, ó, ação e reação, galera. Terceira lei de Newton. O que essa lei quer dizer para nós? Que se você aplica uma força em um corpo, esse corpo responde e aplica uma força em você também. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu não consigo fazer de lá, mas ó, eu venho aqui e começo a empurrar a parede, beleza? Eu estou aplicando uma força sobre a parede responde e aplica uma força sobre o meu corpo. Então, a ação é a minha força sobre a parede, a reação é a ação da parede sobre o meu corpo. Ou seja, as forças sempre vão existir aos pares. Não tem como existir uma força sozinha. Você pode até desenhar uma única força em um corpo, mas a reação dela vai existir em algum outro lugar. Beleza? Num corpo, jovens, você nunca vai ter o par ação e reação presente no mesmo corpo. O par ação e reação sempre vão estar em corpos diferentes. Beleza? Então pensa comigo. Quando duas pessoas, dois lutadores de qualquer luta que eu não sei qual é. Como é que é aquela luta bem famosa? Não é, Mike, né? Enfim, os caras estão lutando e ele pega e vai dar um soco. O UFC, lembrei, o UFC, dois lutadores do UFC. Ele vai dar um soco na cara do oponente lá, do adversário. Quando ele vai dar o soco, jovens, e ele aplica a força, você tem a força da mão sobre o rosto e tem a força do rosto sobre a mão. Então, os dois corpos sentem a força, a mão e o rosto de quem está levando o soco. Beleza? O que isso significa, então? Que a força que o corpo A exerce sobre o corpo B tem a mesma intensidade da força que o corpo B exerce sobre o A. Pensando em modo, a intensidade é igual. Só que eles têm sentidos que são opostos. Concordam comigo? Então, se eu fizer a representação vetorial, esse vetor tem a mesma intensidade, mas tem sentido oposto. Por isso que aparece daí o sinal de menos. Mas se eu penso em intensidade, os dois têm a mesma intensidade. Beleza? Professor, se é a mesma intensidade, por que então, quando você dá um soco na cara de alguém, quem leva o soco se machuca mais do que quem deu o soco? Porque, jovens, o rosto de uma pessoa é muito mais sensível do que a mão. Então, a mesma intensidade de força aplicada na mão e no rosto causa danos diferentes. No rosto, machuca muito mais do que na mão. Por exemplo, 5 newtons de força no rosto causam um estrago maior do que 5 newtons de força na mão. A mão tem os ossos mais resistentes, o rosto não. Tá bom? Então, essa é a relação. Mas a intensidade de força é igual para os dois corpos, obrigatoriamente. E é isso que diz a lei da ação e reação. Beleza? E os pares nunca estão no mesmo corpo. Aqui uma força estava na mão, a outra força estava no rosto. É a mesma ideia de eu pensar que a pessoa ficou com a mão parada e o outro deu caradas na mão do coleguinha, ou do oponente, enfim. Porque os dois sofrem exatamente a mesma ação de forças. Vou escrever para vocês essa relação porque é muito importante. Aconselho fortemente, hashtag fica a dica, que vocês anotem aí.
uma operação de reação nunca comparação e reação nunca, jamais, em hipótese alguma, não dá, não tem como, nunca estão no mesmo corpo. Beleza? Galera, por que eu estou destacando isso aqui? Porque é batata. É batata o Enem e o vestibular fazer pegadinha com isso aqui, tá bom? Eles colocam lá duas forças que se anulam, eles te induzem ao erro de pensar que elas realmente são para ação e reação, só que elas estão no mesmo corpo. Então você já pode eliminar como falso, como mentira toda aquela afirmativa. Por quê? Porque o para ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Sempre estão em corpos diferentes. Beleza? Jovens, isso aqui é muito importante, muito importante. Anotem, destaquem, anota no post-it, passa cola colorida, cola glitter, cola bastão, sei lá o que você usa para destacar as coisas no seu caderno, mas destaque porque é muito importante essa relação da terceira lei. Beleza? Então, 2 segundos para vocês mandarem perguntinhas agora sim, para daí nós falarmos da máquina de Atwood. Boa? Boa, boa, boa. Então vamos dar sequência, vamos lá. Ora, esse paninho aí, professor, é do bom, hein? É melhor que o apagador e não é paninho, ó. É papel higiênico. Aí é bom. É melhor que o apagador. Por incrível que pareça. Eu vou apagar com o apagador para vocês verem como fica. Vamos lá, máquina de Atwood. Não, Atwood. Beleza? Máquina de Atwood. Sorry, Essa que tal da curva máquina seria de Atwood. Atwood? Atwood. E no livro de vocês, podem acompanhar se vocês quiserem. Está na página, deixa eu indicar para vocês aí não ficarem perdidos, quem quiser acompanhar. Máquina de Atwood está na página 143 do livro 2. Tá bom? Então, a máquina de Atwood nada mais é do que 2 bloquinhos presos por um fio, passando por uma polia. Simples assim. Então, ó. Tem aqui uma polia, uma roldana, que pode girar sem atrito. A gente vai desprezar os atritos, nesse caso, para facilitar o nosso raciocínio e a nossa vida. E por ela, passa aqui ó, um fio. E tem 2 objetos presos a esse fio. Vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Beleza? É isso a máquina de Atwood, galera. E aí, o que pode acontecer? Dependendo da massa de cada corpo aqui, pode ser que o A esteja subindo e o B descendo, ou pode ser que o B esteja subindo e o A descendo. E aí, existem algumas condições que são importantes de se analisar. Porque se as duas massas forem muito grandes, isso aqui pode arrebentar o cabo aqui em cima da roldana e estragar o teu sistema. Se o movimento acontecer com uma aceleração muito grande, de subida ou descida dos corpos, também pode arrebentar o cabo ali em cima, ou ainda arrebentar as cordas, aliás, a corda que prende os 2 corpos. Então, a máquina de Atwood te permite fazer essa análise, né, as equações que a gente deduz a partir daqui. O que a gente tem que lembrar que existem nesses 2 corpos aqui? Tem 2 forças principais, ó. Força-peso. Como é que eu desenho a força-peso? A força-peso é aquela força que puxa os corpos para o centro da Terra.
que no nosso referencial vai ser para baixo. Então, aqui, ó, o peso A no bloco A. E eu tenho para o bloco B, obviamente, o peso B. Beleza? E qual é a outra força que eu tenho atuando nesse sistema? Eu tenho a força de tração na corda. Então, eu tenho uma força de tração na corda que puxa o bloco A para cima. Então, está aqui, ó, tração em A. E tem uma força de tração no B que puxa o corpo B para cima. Jovenzinhos do tio Everton, pensem comigo. Se o peso B for igual à tração B, significa que as duas forças se anulam e o sistema fica em equilíbrio, fica paradinho, a força resultante é zero. Porém, contudo, todavia, entretanto, se a força de tração B for maior que o peso B, o bloco B sobe. Se o peso B for maior que a tração B, o bloco desce. Então, eu vou escolher uma possibilidade de análise para nós, porque não tem como eu pensar em todas elas numa vez só. Então, eu vou pensar primeiro com o bloco A subindo e o B descendo. Então, bloco A e bloco B. Jovenzinhos, pensem com o tio Everton. Pensem com o tio Everton. Se o bloco A está subindo, a força resultante para o A tem que ser na vertical para cima, senão ele descia. E se o bloco B está descendo, a força resultante para ele tem que ser na vertical para baixo. Então, vou usar a segunda lei de Newton aqui para fazer a nossa análise. Vou pensar primeiro no meu bloco A. Olha só, jovens. Se tem força resultante, eu vou usar a segunda lei de Newton, que diz para nós que força resultante é massa vezes a aceleração. Galera, força resultante, nós vimos no primeiro bimestre inteiro, lá no começo, que nós representávamos fazendo a força maior menos a força menor. Então, quem que vai ser maior? Tração A ou peso A? Tração A, porque o bloco está subindo. Então, eu posso escrever aqui que a força resultante vai ser a tração A menos o peso A. Por quê, professor? Porque são forças em sentidos opostos. Forças em sentidos opostos, você subtrai. Igual a massa A, porque eu estou falando do bloco A, vezes a aceleração. Chegamos nessa equaçãozinha simpática aqui, ó. Para o bloco A. Essa análise que eu fiz com vocês aqui, jovens, é muito importante. De você identificar quem é a força resultante e saber escrever ela. Que força subtraída de outra ou que força somada com outra vai ser a força resultante. E aplicar essa relação na segunda lei de Newton. Essa é a grande sacada para resolver qualquer exercício de dinâmica de corpos que vão estar em movimento com aceleração diferente de zero. Vamos fazer esse raciocínio de novo, só que pensando agora no bloco B. Ó, o bloco B, vou usar a segunda lei de Newton também. Força resultante é massa vezes a aceleração. Só que o bloco B está descendo. Então, para o bloco B, o peso B é maior que a tração B. Então, a minha força resultante é a maior menos a menor. Então, vai ficar peso B menos tração B igual a massa, se é o objeto B, massa B, vezes a aceleração. Cheguei nessa equaçãozinha simpática, que vai ser a minha equaçãozinha do corpo B. Aí, jovens, olha que bacana, olha que legal. Como é o mesmo fio, é a mesma tração para os dois corpos. Então, a tração A, ela é igual à tração B. Então, você pode não especificar, você pode deixar só assim, ó. Tração menos peso A e peso B. Eu posso apagar com o dedo porque eu não tenho energia de troço aqui. Peso B menos tração vai ser massa B vezes A. E agora olha a magia.
você tem tração e aceleração nas duas equações. Ou seja, você tem duas equações e duas incógnitas. Como que você resolve isso, amados? Sisteminha, né? Sisteminha de equações. Beleza? Pode fazer pelo método da soma ou pelo método da adição. Você que escolhe. Mas nós não vamos fazer aqui a aplicação da equação, porque demora bastante. Beleza? Eu vou fazer por nenhum dos dois. Vou passar para vocês aqui. Vocês vão aceitar. Quem quiser brincar de fazer a dedução, tá? Pode se divertir em casa depois, brincando com essa dedução. Eu vou escrever para vocês aqui, então, que é assim a equação. Ó. A Tem como fazer por nenhum dos dois? Igual. Oi? Tem como fazer por nenhum dos dois? Não, tem que usar uma das duas possibilidades Tipo, para resolver não fazer... duas equações e duas incógnitas. Então, você não resolve. 2 vezes a massa A vezes a massa B vezes a massa B vezes a gravidade. Todo mundo aqui, ó, dividido por massa A mais massa B. Jovens, se vocês quiserem depois acompanhar no livro, ó, página 143, tá bom? Às vezes vocês não conseguem enxergar o meu quadro de jeito que é pequenininho, a imagem não é boa, mas tem a equaçãozinha bonita lá no livro de vocês. Essa equaçãozinha eu também vou grifar ela. Você tem que sempre que aparecer máquina de atitude deduzir tudo isso? Não, jovens, eu não vou exigir isso de vocês, porque a gente vai investir tempo para fazer essas deduções em outros tipos de exercício. Se for máquina de atitude, pode vir direto para essa equaçãozinha aqui, ó, sem medo, tá bom? Que vai funcionar, que vai dar certo. Fala a verdade, é bonito, né? É apaixonante, é muito sensacional, é muito legal. Jovenzinhos, 12 segundos para vocês mandarem perguntas, não lamentações, perguntas, vai lá. Enquanto vocês pensam nas duas, eu quero falar uma coisa para vocês, jovens. Vai estar acontecendo aí, a partir de hoje, né? A partir do dia 8, o simulado digital de vocês aí, da primeira e da segunda série. E aconselho fortemente, jovens, que vocês participem, tá bom? Porque nós estamos vivendo aí um ano totalmente diferente, com uma aula à distância, cada um se virando como pode para poder obter os materiais, ter os recursos, enfim, algo novo para todos. E nós temos fé, estamos, né, nos cuidando e batalhando para que isso acabe logo. E a gente possa voltar para a escola, ter as aulas lá, nossa vida volte ao normal que nós estávamos acostumados. Mas a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai levar, quanto tempo os nossos governantes vão determinar que a gente vai ficar em casa, que não vai ficar em casa, e assim por diante. E enquanto isso não acontece, é importante que a gente mantenha o ritmo de estudos e mantenha se preparando, porque essas provas vão acontecer em qualquer momento, vestibular, Enem, e a gente não sabe como que elas vão ser, não é verdade? E, além do mais, existe a possibilidade de tudo isso que a gente está vendo agora gerar mudanças para o futuro. Eles pensarem nessas provas com um formato diferente a partir do que está acontecendo agora. Então é importante, sim, nós treinarmos com várias possibilidades diferentes que estiverem ao nosso alcance. Então, quem conseguir, jovens, é muito importante investir esse tempo. Eu sei que é um tempo longo, 5 horas, mas é um primeiro, no máximo, né, 5 horas, mas é o primeiro treinamento que vocês vão começar a ter, não só de testar os conteúdos, mas de colocar o corpo de vocês à prova, de ficar tanto tempo sentado, lendo, pensando, refletindo e começar a entrar nesse ritmo aí também. É fundamental que vocês participem. Beleza? Jovenzinhos, nosso tempo está esgotando. Temos 3 minutos. Então, se alguém tiver perguntas, agora é a hora. Vai lá. Não? Fechou então, jovens. Eu agradeço a atenção dos senhores. Nos vemos de novo. Agora, voltamos lá para o Google Sala de Aula, para a gente nos despedir por lá, beleza? Ainda temos 3 minutinhos de aula. Eu agradeço a atenção dos senhores, me dê um tchau bem bonito aí da casa de vocês. Tchau, professor! Tchau! E até